taxa Selic chega a nada mais, nada menos do que 14,25% ao ano. E isso está causando um alvoroço no mercado financeiro, nos bastidores da política, enfim. Vamos entender o que está acontecendo, porque há muito tempo não se via a taxa Selic em níveis tão altos. E só nessa última reunião, agora, de 19 de março de 2025, o Copom aprovou um aumento de juros de 1% de uma única vez na taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic. E eu vou aproveitar esse momento para dar continuidade à nossa série essencial da economia brasileira, indicadores e conceitos. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema fundamental para a nossa economia, a taxa Selic. Vamos entender o que é a Selic, seu histórico, como ela influencia nossa vida financeira e os impactos das recentes decisões do Comitê de Política Monetária, o Copom. Prepare-se, pois o conteúdo de hoje está imperdível e vai contribuir de maneira muito significativa para o seu desenvolvimento financeiro e para a sua compreensão econômica como um todo, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não estiver inscrito e ative as notificações e vamos juntos explorar esse assunto tão relevante. Bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Você já sabe, eu sou Adeilton Rufino e vamos ao tema de hoje, que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. A sigla Selic, ela significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é, na verdade, o sistema utilizado pelo Banco Central para registrar as operações com títulos públicos federais, como os títulos do Tesouro Direto. Em breve eu vou trazer esse tema aqui também para você. A Selic, então, ela serve como referência para as demais taxas de juros praticadas no mercado, influenciando diretamente os empréstimos e os financiamentos e investimentos como um todo. A taxa Selic ela é calculada com base na média ponderada das operações de financiamento diárias lastreadas em títulos públicos federais. Ela é expressa em termos anuais e é utilizada pelo Banco Central como principal instrumento de política monetária para controlar a inflação. Eu tenho certeza que isso aqui mais complicou do que explicou, não é verdade? Então, vamos lá, vamos descomplicar esse negócio, esse conceito todo aqui para você, tá bom? A taxa Selic, pessoal, é a taxa básica de juros da economia, ok? Isso significa que as outras taxas de juros, de alguma forma, derivam dela ou estão diretamente relacionadas a ela. E aí tem taxa CDI, outro momento eu vou gravar um vídeo só sobre CDI aqui para você, TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, enfim, todas as taxas de juros praticadas no mercado financeiro, elas estão ligadas ou derivadas da taxa Selic. Acho que só a taxa de juros do agiota é que não tem relação nesse caso. Sabendo da importância dessa taxa, né, que guia todas as outras taxas na economia, é importante a gente saber como ela é definida. E a definição da taxa Selic ela é de responsabilidade do Comitê de Política Monetária, o Copom. Ele foi criado em 20 de junho de 1996 com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária. Também vou fazer um vídeo aqui só sobre política monetária, que esse tema é fantástico, tá? O Copom ele se reúne a cada 45 dias para avaliar o cenário econômico e estabelecer a meta da taxa Selic, levando em consideração aí fatores como a inflação, que é a variação, né, dos preços de bens e serviços na economia. A atividade econômica também é avaliada, tá? O nível de crescimento ou retração da economia. Isso aqui não é só PIB, tá? Se você quiser entender mais sobre PIB, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar no card no final do vídeo e também na descrição, no comentário fixado do vídeo, tá? Outra coisa que é avaliado o câmbio, a taxa de valorização ou desvalorização da moeda nacional em relação a outras moedas no cenário macroeconômico mundial. O próprio cenário internacional, tá? Condições econômicas globais que possam impactar a economia nacional. Isso envolve aí, por exemplo,
a análise dos impactos das taxas impostas de maneira recíproca ao Brasil recentemente pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos, guerras ao redor do mundo e também outros fatores a nível global. Tudo isso é avaliado. Aí, com base na análise de fatores como esses que eu citei para vocês e também com base nos nossos objetivos da economia brasileira, né, o Copom ele decide se a taxa Selic deve ser aumentada, reduzida ou mantida, visando principalmente o controle da inflação e a estabilidade econômica dentro do nosso Brasilzão como um todo. A taxa Selic ela já passou por diversas variações ao longo dos anos, refletindo os desafios econômicos enfrentados pelo país. Ou seja, olhando a taxa Selic, você pergunta, mas por que estava assim? E aí você começa a entender o cenário econômico baseado na taxa Selic. E eu vou destacar aqui para vocês algumas curiosidades, alguns momentos importantes da taxa Selic, tá? Em novembro de 1997, a taxa Selic chegou à sua mínima histórica. O menor índice de todos os tempos aí foi de 1% ao ano. E esse período, o presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro da Fazenda, o Pedro Malan, eles estavam tentando fazer com isso um estímulo ao crescimento econômico, tá bom? Só que, curiosamente, em março de 99, também aos cuidados de Fernando Henrique Cardoso e Pedro Malan, a Selic atingiu o seu valor máximo histórico, 45% ao ano. Isso foi uma resposta a uma crise cambial e a necessidade de conter a inflação. Já em agosto de 2020, devido à crise sanitária pela qual nós passamos, o mundo inteiro passou, aqui no Brasil foi tomada a decisão de levar a Selic a 2% ao ano, com o objetivo de estimular a economia diante dessa crise sanitária e econômica que nós estávamos passando. Na época, o presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, o PG. Agora, março de 2025, aqui estamos nós, né? E o Copom acaba de elevar a taxa Selic a 14,25% ao ano, o maior patamar desde outubro de 2016. E nosso presidente hoje é o Luiz Inácio Lula da Silva e seu ministro da Fazenda é o Fernando Haddad. Bom, e se você tem curiosidade e quiser dar uma olhada em todo o histórico da Selic, você pode conferir no site do Banco Central do Brasil. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem, ok? E olha que interessante, pessoal, nesse pico histórico aí da Selic de 45% ao ano lá em 1999, o investidor que tivesse um retorno de 100% da Selic, ele basicamente dobraria o seu capital investido em apenas 1 ano e 8 meses aproximadamente. Para você ter uma ideia do que isso significa, a título de comparação, agora, com a Selic a 14,25%, o investidor que tem 100% de retorno, 100% da Selic como retorno do seu investimento, ele levaria aí pouco mais de 5 anos para também dobrar o capital investido. Beleza? Qual que é o impacto da Selic, então, na nossa economia? A taxa Selic é um instrumento crucial na política monetária e ela influencia diretamente o nível de atividade econômica e a inflação aqui dentro do nosso país, conforme nós já comentamos, tá? Mas como é que isso acontece na prática? Bom, pelo lado do controle da inflação, quando o Copom decide elevar a taxa Selic, o objetivo principal é conter a inflação, tá? Taxas de juros mais altas vão encarecer o crédito, vai desestimular o consumo e também desestimula os investimentos. Com uma menor demanda por bens e serviços, né, a tendência é que os preços se estabilizem ou até diminuam. Isso vai contribuir para o controle inflacionário. Mas cabe ressaltar aqui que, na verdade, a gente tem pouquíssimos registros de deflação na nossa história. Ou seja, a inflação só que ao contrário, preços caindo, tá? Isso é raríssimo de acontecer na economia brasileira. Pelo lado do crescimento, do estímulo ao crescimento econômico, pessoal, nós temos a questão de que quando a Selic ela é reduzida, o crédito fica mais barato, o consumo é estimulado, o investimento por parte dos empresários também é estimulado, e isso pode levar ao aumento da produção, da geração de empregos, do crescimento econômico como um todo. Só que é importante equilibrar esse estímulo para que a gente evite as pressões inflacionárias, tá bom? Sobre essas duas frentes aí que eu falei, né, do controle da inflação e do crescimento econômico,
é tudo uma questão de buscar um equilíbrio entre oferta e demanda e também a teoria do custo marginal decrescente, tá? Por que é isso, pessoal? Quando você consegue empréstimos mais baratos para investir no seu negócio, você adiciona o custo à sua produção fica mais cara, tá? Só que, segundo a teoria do custo marginal decrescente, o custo por unidade produzida de um bem tende a reduzir a partir de uma determinada quantidade. Assim, o custo unitário para produzir 1000 camisetas é menor do que o custo unitário para produzir 10 camisetas. E aí, a ideia é que essa economia, por produzir em larga escala, ela compense com folga o pequeno custo adicionado pelo capital emprestado, os juros que você vai pagar no empréstimo, tá? E assim o empresário ele faz uma análise, como essa que eu fiz aqui com vocês rapidinho, e vê que vale a pena tomar o crédito e aumenta a sua capacidade de produção usando capital de terceiros, os empréstimos. E isso, claro, se o empréstimo tiver o juro baixo. Entendeu como é que isso afeta o nosso nível de produção? A taxa Selic está mais baixa? Do ponto de vista do consumidor, é mais ou menos o mesmo raciocínio. Em tese, quanto mais unidades você compra de um mesmo produto, menor é o seu valor unitário. Mas como comprar mais se a quantidade de dinheiro que eu tenho é a mesma? Vamos supor que você tenha cartão de crédito. E aí você vê aquela promoção do tipo leve 3, pague 2, do produto que você quer comprar, e aí você pensa, poxa, tá barato. Compensa eu assumir essa dívida aqui no cartão de crédito, usar um dinheiro que não é meu, e eu comprar 3 peças pelo preço de 2. Que eu queria só uma, mas se eu levar 3 eu pago 2, então eu acho que vale a pena eu contrair essa dívida aqui, eu assumir essa dívida, usar um dinheiro que não é meu, que é o cartão de crédito, para eu comprar mais peças, porque está saindo muito mais barato a unidade comprada, tá? Só que se para comprar no cartão de crédito isso fizesse com que o custo unitário das peças se igualasse ou ficasse maior do que o valor unitário de comprar uma única peça, provavelmente você ficaria desestimulado a comprar 3 peças e talvez você levasse apenas uma peça com o seu próprio capital mesmo. Bom, de maneira bem simplista, tá, pessoal? É assim que a redução ou elevação da taxa Selic aquece ou desaquece a economia e também interfere naturalmente na inflação. Pessoal, se essa explicação aqui foi bacana para você, se ela foi realmente esclarecedora, já dá o like, comenta aqui também, ó, no espaço dos comentários, vai lá no espaço dos comentários e comenta Valeu Rufino, que é para o YouTube levar esse conteúdo para mais pessoas. Lembrando que a gente está com o objetivo de chegar a 1000 inscritos e você é quem vai me ajudar a fazer isso. Você vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam entender mais de economia, se educar mais financeiramente. E esse é o canal certo para essa pessoa, tá bom? Então, dá like, se inscreve, ativa as notificações e comenta o Valeu Rufino aqui e manda esse vídeo para o seu amigo agora, beleza? Bom, pessoal, vamos explorar agora como é que a taxa Selic ela afeta os nossos investimentos, tá bom? Na renda fixa, os títulos públicos, os CDBs, todos os títulos de renda fixa, de alguma maneira eles são afetados, impactados pela taxa Selic. Quando a Selic está em alta, esses investimentos eles tendem a oferecer retornos mais atrativos, já que suas rentabilidades elas são frequentemente atreladas à taxa básica de juros ou atreladas ao IPCA, que é a inflação, que depende da taxa de juros, enfim, isso acaba desembocando na taxa Selic, entendeu? Pela renda variável, você já avalia o seguinte, que quando a Selic está em baixa, os investidores podem buscar alternativas mais rentáveis, como por exemplo o mercado de ações, para obter maiores retornos. Isso ocorre porque a renda fixa ela passa a oferecer ganhos menos expressivos. Se a taxa Selic cai, os rendimentos de renda fixa vão cair também, vão levar os investidores a assumir mais risco e buscar melhores rentabilidades, tá bom? E aqui é importante eu te falar um conceito muito importante, que é o do custo de oportunidade. E eu já vou falar sobre isso, mas antes, talvez você não saiba, mas é mais arriscado investir em ações e outras formas de renda variável do que em papéis de renda fixa, sabendo que quando a Selic aumenta, o retorno sobre os investimentos de renda fixa também aumenta e que ela é menos arriscada do que as ações e a renda variável em geral, ou seja, tem menos chance de você perder dinheiro na renda fixa do que na renda variável. É óbvio que quando a Selic
aumenta, investidores tendem a sair da renda variável e migrar seus recursos para a renda fixa, fazendo com que a bolsa de valores ela caia ou mesmo se estabilize em termos de crescimento ou pontos. A bolsa atingiu 100 mil pontos, 120 mil pontos e tal. Isso é afetado também pela taxa Selic por causa do custo de oportunidade. Isso tem tudo a ver com o custo de oportunidade, que é o conceito que diz que para você aproveitar uma coisa, você precisará abrir mão de outra. Nos investimentos funciona assim: para você ter maiores retornos, você precisará abrir mão de segurança ou prazo, ou que é a liquidez, ou de ambas as coisas. O que faz alguém abrir mão de uma coisa em prol de uma outra coisa? O retorno prometido, a recompensa que ele vai ter. Assim, se eu obtiver um retorno anual, por exemplo aqui, de 14,25% na renda fixa, correndo o baixo risco que é típico desse formato de investimento, será que eu me sentiria muito ou pouco atraído a deixar a segurança da renda fixa e correr risco lá na Bolsa de Valores em busca da possibilidade de retorno, por exemplo, de 16% ao ano? Nesse caso aqui, o custo da minha oportunidade de ter 16% de retorno é abrir mão da certeza do retorno de 14,25% na renda fixa com toda a segurança que lhe é inerente, ou seja, 1,75% a mais ao ano de retorno. Será que eu me sentiria muito ou pouco atraído? A meu ver, se a conta fosse exatamente essa aqui, o estímulo é muito pequeno, dado o risco que você tem de perder dinheiro na renda variável. Tá? E esses números que eu falei aqui, 16% e tal, são números fictícios, tá, gente? Foi só para você entender o conceito de custo de oportunidade. E aí esse conceito ele é muito importante para você entender como aumentar ou reduzir a taxa Selic. Ela afeta tanto a nossa economia em tantas frentes diferentes, como eu já demonstrei aqui para vocês, tá bom? E é importante também eu ressaltar para vocês que esse não é o único motivo da Bolsa de Valores subir ou descer, aumento da taxa Selic ou diminuição da taxa Selic. Não é o único motivo que faz ela subir ou descer. A renda variável é, na verdade, uma grande montanha-russa e o investidor precisa ter cautela, respeitar o seu perfil de investidor e gerenciar seus riscos de maneira correta, diversificando o seu portfólio de investimentos. Pessoal, para finalizar, eu tenho entendimento de que usar somente a taxa Selic para conter a inflação, sem se preocupar com a política fiscal, equilíbrio de contas públicas, balança comercial, política cambial, ou seja, um conjunto de medidas econômicas, de fato, acaba que se você não toma esse conjunto de medidas, acaba sendo uma medida econômica anabólica, sabe? Um negócio meio fake, não é sustentável, entende? Do mesmo jeito que eu já falei aqui para vocês em outro vídeo, que crescer o PIB aumentando os gastos públicos de maneira desordenada também não é sinal de crescimento econômico sustentável do nosso país. Se você quiser entender um pouco mais sobre PIB, esse foi o tema do meu primeiro vídeo aqui da série Essencial da Economia Brasileira, Indicadores e Conceitos, e você pode conferir esse vídeo no card aqui no final desse vídeo ou no link da descrição e do comentário fixado. Bom, espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu crescimento pessoal e com sua educação financeira como um todo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, deixar também aqui na área dos comentários o seu valeu Rufino, beleza? Por hoje é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.